Bom dia a todos. É um prazer muito grande participar desse encontro por uma série de razões. Antes de tudo, agradeço ao Instituto CIA e aos CELS por estar construindo esse modelo tão bacana. O que me instigou a vir aqui, antes de tudo, é exatamente a possibilidade de pensar o passado, 20 anos, com abertura para o contemporâneo e para o futuro. A palavra futuro, ela não é uma boa palavra mais, porque a palavra futuro já teve um valor maior no século XIX, no século XVIII, porque futuro, no passado, significava um mundo sem sofrimento, um mundo sem conflito, sem contradição, sem exploração. A gente imaginava que, há 100 anos atrás, que esse tempo chegaria de outro modo. Então, os pais, nessa época, eles nem se preocupavam muito com o seu presente, né? Acho que o meu disse isso e o de muitos de vocês também, os mais velhos. O futuro para os meus filhos, eu abro mão, né, da minha vida em função do futuro. O futuro hoje é muito diferente e a minha tarefa aqui é muito difícil, porque a gente vai ter que descortinar um outro futuro, né? Então, a gente não sonha mais com o futuro. Quem tem hoje 20 anos não fala assim, mas no futuro serei feliz, né? Porque a gente pensa em futuro como aquecimento global, como falta de alimentos, a gente pensa o futuro como clonagem de órgãos ou com uma tecnologia que está além da nossa capacidade de imaginar, né? Então, esses conflitos sociais, econômicos, gravíssimos que a gente vive, tudo isso abre um espaço entre o presente e o futuro que faz com que o futuro não seja mais o lugar de expectativas. No entanto, o que eu quero trazer para vocês aqui é um futuro bastante possível e bastante interessante, né? É exatamente diante da queda de um processo e de um modelo que a gente pode abrir um novo modelo muito mais sustentável, né? Muito mais não, sustentável, porque o sustentável não era uma coisa que a gente pensava até aqui. Eu estou dizendo isso porque vou dividir minha fala, como eu não tenho tanto tempo assim, eu quero organizar minha fala da seguinte maneira. Primeiro, eu preciso contar uma história que começa no Homo sapiens e que chega no contemporâneo. Eu quero fazer um fio com a nossa história, trazendo questões que contribuíram ou que fundamentaram uma sociedade desintegrada, uma sociedade excludente, enfim, tudo isso eu vou dizer e vocês sabem do que eu estou falando. Então, como essa sociedade se constituiu? Eu vou falar não a partir dos processos econômicos ou dos conflitos sociais, eu vou falar a partir dos conceitos, da história do pensamento. Que conceitos sustentaram essa sociedade tão excludente, tão desigual e que desaba em nossa cabeça a cada segundo? Ao contar essa história, nós vamos nos deparar, ainda nesse primeiro momento, com um abismo que é o nosso abismo, que é o caos, né? Mas caos é uma palavra muito fértil hoje para a gente. Então, é desse caos que nós vamos abrir uma nova possibilidade de conceitos. Que conceitos novos são esses que podem permitir, não uma sociedade piramidal, que foi constituída a partir de um pensamento em linha. Pirâmide, vocês imaginam quem é? Tem sempre um que manda, e 2 ou 3 que mandam em 20, que mandam em 50, até que quem está na base da pirâmide não tem acesso ao poder, fica completamente distante desse jogo. Para uma sociedade em fluxos, para uma sociedade em rede, onde todos os processos acontecem e é possível constituir, não que isso esteja constituído, mas a gente pode constituir novas relações sociais, ambientais e humanas. Não é à toa que a gente fala de sustentabilidade hoje. Depois que eu fizer esse primeiro momento, que eu contar essa história, eu vou abrir para um tema que é um tema muito caro a vocês, mas ele já era o meu tema, porque ele é consequência dessa primeira fase. Significa educação. Como a gente muda um processo? Se é pelo conceito que eu estou falando. Eu vou contar a história do nosso pensamento. A gente vai mudar esse processo a partir da construção de novas relações de conhecimento e saber. Então, só uma mudança grave nos processos educativos, nos processos que envolvem basicamente a escola e a educação não escolar, só a partir daí nós vamos conseguir recontar essa história de uma outra maneira. É mais ou menos por aí. Coisa rápida, né? Você resolve isso em 10 minutinhos, conta a história da humanidade. Então, bom, antes de tudo, ainda mais um ponto. Saibam do desafio que eu estou tendo aqui. Ninguém gosta de falar do presente.
É muito fácil falar do passado, porque a gente olha o passado, amarra as coisas e sim. Agora, quem tem coragem de se arriscar? A gente não aprendeu a errar. Vocês sabem disso. Nossa educação está voltada para o acerto, mas é de erros que a gente se constitui, não é de acertos. Então, eu vou aqui me expor, eu vou aqui contar uma história para que vocês afirmem e neguem essa história que eu vou contar, essa perspectiva que eu vou trazer. Mas é preciso espelhar o nosso contemporâneo para a gente conseguir seguir adiante. Então, vamos lá. Como é que começa essa história? Começa pensando o seguinte: se eu parto do princípio de que nós, agora, olhando o presente, nós vivemos uma crise que poucos momentos da nossa história a gente viveu, e aí, o que significa isso? Ah, mas o mundo sempre me mudou, professora. Todo mundo me diz isso. Ah, mas é mais uma mudança. Daqui a 10 anos a gente vai rir e dizer, ah, está mudando ainda. Não é verdade. Em alguns momentos, a sociedade coloca em questão os meios que sustentam essa sociedade. Por exemplo, na Idade Média. Na Idade Média, nós tínhamos todo o nosso pensamento voltado para Deus e para um pensamento que era chamado de revelado. Você só tinha valor o seu pensamento se você contasse o processo como ele se revelou a você. Nós saímos do conhecimento revelado para o conhecimento argumentado, em que não interessa uma revelação, eu sei, assim, mas e daí? A gente pensa agora, né? Ah, Deus, não interessa. Como é que você chegou a essa conclusão? Então, ao passar de um pensamento revelado para um pensamento argumentado, nasce uma nova sociedade, que é a modernidade. Nós não somos filhos da Idade Média, nós somos filhos da modernidade, que é um outro modelo de pensamento. Nós agora estamos fazendo uma mudança tão grave como a gente fez da Idade Média para a modernidade. Nós vivemos não apenas uma crise, nós vivemos uma crise sistemática, né, sistêmica, que ela atinge todos os graus. Qual é a crise que nós vivemos? Nós vivemos uma crise ambiental óbvia, que não tem nem o que dizer. Não é o aquecimento global a nossa crise, porque a gente pensa assim, aquecimento global, dizem que isso tem a ver com a história da natureza. Não é isso. Não, a palavra não é essa. A palavra é uma falta absoluta de noção do todo que nos fez, uma falta total de visão do mundo, que nos fez cavar a nossa casa, um buraco para construir, uma parede, seja o que for, sem pensar na consequência que isso tinha no processo como um todo, né? Então, onde nós caímos na crise ambiental? No que todo mundo já sabe. Eu só vou resumir do meu modo. O meu modo é o seguinte: nós nunca conseguimos igualdade na nossa sociedade, né? Identidade, porque apesar de sermos diferentes, tem alguns pontos, por favor, que nos identifica, né? E a gente nunca conseguiu. Nem na democracia, a gente sabe disso, né? Os processos são altamente desiguais nas diversas democracias, mas nós conseguimos sabe qual? É que um desastre ambiental iguala a todos. Não adianta você ter dinheiro ou não ter dinheiro. Quando os pobres sofriam enchentes, quando eu era criança, só os pobres, eu até pensava como criança, por que só os pobres passam por isso? Eu ainda não tinha noção de que os pobres moravam na favela e as casas caem mais. Mas a gente sabe que o que aconteceu no Rio de Janeiro, primeiro em Santa Catarina, depois no Rio de Janeiro, não atingiu apenas uma classe baixa, pelo contrário. O Vale do... esqueci. Cuiabá. O Vale do Cuiabá é a região mais elegante do Rio de Janeiro, né? São aras, criação de cavalo, 2 ou 3 piscinas numa única fazenda. Isso caiu. Então, se o Japão, por exemplo, segunda economia do mundo, segunda não, agora a terceira, que a China é a segunda. O Japão não é apenas rico, é organizado, é estruturado, é um país modelo no que diz respeito a planejamento, a tudo que a gente pode imaginar. E vocês viram o que o Japão passou com essa última tsunami e o terremoto, né? Então, o que aconteceu com a crise ambiental? Ela arrancou o chão de todos nós. E, ao fazer isso, começa a surgir uma consciência do mundo. Quero dizer, para eu proteger a minha vida, eu tenho que proteger a vida do planeta. Para proteger a minha família, eu que sou da elite, eu tenho que proteger o Rio de Janeiro. Frase final para isso que nós estamos aprendendo: a fórceps. Fórceps, para quem não sabe, é um ferro que tirava os bebês à força quando a mãe não conseguia parir com naturalidade. A fórceps, estamos parindo uma outra visão de mundo que envolve, por exemplo, você pensar, não existe Viviane e o Rio de Janeiro. Eu, Viviane, sou o Rio de Janeiro. Eu digo isso porque o Rio de Janeiro pelos acidentes que passaram e por eu morar lá. Eu não tenho que cuidar do planeta porque eu sou boa, ética, porque eu vou para o céu, ou porque eu penso no outro. É o seguinte, é que eu sou o mundo. Não existe essa distinção.
Tudo que me acontece é uma rede, eu vivo uma rede de relações. Eu sou o mundo, então eu preciso me colocar no mundo. Não é mais bondade descer do meu pedestal. Sabe por quê? Porque não há mais pedestal. Ninguém tem mais pedestal, se o mar sobe. Bom, guarda essa parte. Outra parte. O que aconteceu com a mudança de poderes no mundo? Eu vou depois falar dela, do que eu acho que causou isso, mas eu preciso partir desse caos. E o problema econômico? Nós tínhamos no mundo estruturas de poder cristalizadas, né? Pirâmide, não é? Dessa pirâmide, por uma série de relações, que é uma mudança conceitual, eu acredito, o que aconteceu hoje? Nós temos a Europa passando uma crise, vivendo uma crise financeira sem precedentes e que vai causar muitos problemas ainda para a própria Europa e para o resto do mundo, né? A situação da Grécia é uma dívida impagável, mesmo com o empréstimo é impagável. A dúvida hoje é se a Grécia vai para o buraco sozinha ou se ela leva a Europa. Mas o buraco que ela está não tem solução. É impagável o modo como aquela economia se constituiu. Quando isso acontece, todas as coisas desabam. Então, quem emprestou para a Grécia, enfim... A situação da Europa é muito grave, muito grave. Mas a situação da Europa não é mais grave, ou talvez não, que a dos americanos, né? Que é extremamente grave, inclusive pela Europa, porque se o euro não é uma referência monetária e o dólar é uma referência monetária, quer dizer, todo mundo quer dólar, todo mundo compra dólar, se o dólar sobe, o produto americano também sobe o valor do produto. Como é que ele vai competir com a China, que usa trabalho escravo e vende a nada? Como que a economia americana vai se sustentar com a economia chinesa? Então, gente, se você olha de cima, e eu felizmente dou aula para um grupo, vários grupos que trabalham com o mercado financeiro, eu assisto essas discussões o tempo inteiro. Então, qual é o cenário? O cenário é uma mudança nas relações de poder. Estou eu vindo de carro, dirigindo meu carro para dar aula. O que eu vejo no caminho? Espera aí, aqui do lado. O que eu vejo no caminho? Eu vejo simplesmente uma notícia, até na CBN, dizendo de miséria. Eu liguei e estava lá, miséria, fome, falta de... tudo aquilo que nós vivemos. Estou achando que é o Brasil, né? E, de repente, eu olho, ele fala da Califórnia. Eu falei, que isso? Eu falei, não, tem alguma coisa errada, por favor. Não é possível isso, porque isso era minha notícia, sempre foi. Nós sempre arrastamos essa miséria. Como é que isso está acontecendo agora num país tão grande como os Estados Unidos? Isso significa que há uma mudança de correlação de forças. É boa, né? É ótima, porque quem aparece... Qual é o país que aparece como possibilidade, se a gente não tem Europa, se a gente não tem Estados Unidos, se a China, que é um grande país, não aparece por todas as contradições que eles têm, como o país que vai ordenar um novo bloco para dar ao mundo um rumo? Adivinha quem aparece no lugar? O Brasil. É maior sonho que esse. Esse é um delírio que eu vou te falar, me desculpe, eu estava na universidade em 80, 81, e isso era uma piada de horas que alguém podia contar. Nem nos nossos sonhos mais delirados a gente podia imaginar um cenário como esse. Bom, o Brasil tem, vocês sabem, natureza, né? Que a gente sabe o Brasil, né? Mas acabou isso, tá, gente? Ninguém quer o Brasil mais pela natureza, não. Nós temos uma economia que não nos contempla, ainda não é uma economia. Dizer que nós estamos bem economicamente não quer dizer que a nossa população tem acesso à saúde, isso é outro assunto, tá? Esse é o nosso, isso é outra coisa. Agora, economicamente, o Brasil subiu. Por que ele subiu? Porque ele tinha pobres. Vou falar isso rapidamente, porque eu não tenho tanto tempo. Olha só. Como que as pessoas, os países se sustentam? Vendendo seus produtos, certo? Você vende para quem? Para si mesmo e para os outros. Na medida em que o seu si mesmo, o seu país já comprou tudo, e os países vizinhos também já têm tudo, você vende para quem? Você vende para quem nunca teve nada, para o pobre. Então, quando os mercados consumidores esgotam e existe uma crise financeira, você sabe quem cresce? Quem tem pobre, porque aí você melhora um pouquinho a situação dos pobres, eles começam a comprar. Então, como é que o Brasil se sustenta? No mercado interno, ele vende para si mesmo. Enquanto a gente está tirando as pessoas, só que a gente sabe que o que nós precisamos não é produto só, né? Celular, né? Adianta ter celular e não ter saúde? Adianta a gente ter roupa, sapato, né? E não ter uma boa educação? Bom, aí, onde é que a gente cai? Bom,
Crise econômica, o Brasil, cenário. Aí aparece o Brasil no cenário, né? O Brasil chega, o rei, né? E pode ser muito rápido. A gente pode, em 2 anos, ter uma situação muito grave no mundo. Muito grave economicamente. Tudo parando. Nós temos tudo isso, mas sabe o que nós não temos? Lideranças. Você sabe qual é o nome da crise que o Brasil vive hoje? Crise de lideranças. Sabe qual é o nome que o mercado dá? O mercado não apenas o mercado privado, mas o mercado público. O mercado, no sentido geral, né? Mercado de conhecimento, inclusive. Chama-se apagão de talentos. Então, o Brasil está na hora de liderar, mas nós não fomos preparados para liderar. Nós fomos preparados para obedecer, para repetir e para dizer sim, senhor. Esse é o nosso desafio. Um país preparado para se humilhar, para se submeter, para dizer sim, senhor. Chegam para ele e falam, agora é tua vez, vai mandar. Manda como? O que é mandar mesmo, hein? Mandar, gente, é uma excelente palavra, tá? Porque mandar é o que eu estou fazendo aqui agora. Está todo mundo quietinho, eu estou falando. Mandar não é diminuir, impor e humilhar, não. Liderar é ter algo que os outros precisam. E depois eu vou ficar calada para ouvir quem vai subir aqui caladinha. Porque é um processo de troca. Quando um pai de família, uma mãe, cuida de uma criança, se ela não tiver liderança, ela não tem um adulto depois. É preciso que você lidere e depois você abra mão da sua liderança, começa a adolescência, o pai e a mãe têm que abrir mão da liderança e deixar o filho exercer a liderança, não é isso? Então a gente tem que aprender a liderar e aprender também a obedecer na hora certa. E isso é uma troca que pode ser altamente ética. Nós não aprendemos essa troca, a colaboração. Nós não aprendemos. Nem a humilhar nós aprendemos, ainda bem, né? Mas nós só aprendemos a nos submeter. Onde essa crise, tem mais uma crise que eu tenho que falar rapidamente, que é grave, que é em relação à violência. Antes, toda a pirâmide caindo, primavera árabe, né? Agora não tem os ditadores caindo. Então, a estrutura social hoje está fazendo desabar uma pirâmide. Porque a estrutura social se fundamenta em rede, em trocas de fluxos, especialmente de conhecimento. Nós tínhamos uma guerra. O que era uma guerra? Você tem um campo de batalha traçado, lá na Grécia, na Idade Média. O seu país vem com seus soldados, eu vou com meus soldados. No campo de batalha a gente se enfrenta. Isso acabou, especialmente quando a guerra começou com a Guerra do Golfo, onde o cara passava lá de avião, jogava as bombas e nem encostava a mão. Então isso não é mais uma guerra, é um massacre, né? Desse massacre que a gente viu no Afeganistão, né? No Irã, nem toca. No Afeganistão ninguém tocou. Era do alto, explodia até o fim do mundo, assim, sem encostar, sem se sujar. Nós chegamos a um momento que o conflito entre o excesso de explorados do mundo e a pequena quantidade de quem explora, né? Essa inversão aconteceu de que maneira? Nasceu o terrorismo. O que é o terrorismo? É produto de uma série de coisas. Eu não estou aqui para defender isso jamais. Mas é compreensível o processo. Porque se você é massacrado, o que te sobra? Eu coloco a minha vida em questão. Eu morro, mas eu destruo uma parte comigo. Ninguém vai defender isso, gente. Mas é compreensível intelectualmente. Então, o que aconteceu? Hoje, o que acontece no mundo, da violência do mundo? O mundo sempre foi violento. Era, mas você sabia o endereço da violência. Você sabia que a violência estava na favela, estava no campo de batalha. Agora, uma criança de 10 anos mata a professora, atira na professora e mata a si mesmo. Resolve isso. Lida com isso. Lida com a ideia de que um menino entra na escola, um ex-aluno de uma escola modelo, inclusive uma boa escola, ele entra na escola, ele mata 13 crianças e se mata. E outra coisa, deixa vídeos, deixa mensagens. Isso não é um ato terrorista? Se ele está ligado ou não a uma organização, não faz a mínima diferença. Modelo de ação terrorista. Por que é importante estarmos aqui? Para construirmos modelos éticos e justos e capazes de mudar essa realidade, sem que a gente caia no extremo, no desespero, que é produzir como esse ato terrorista. Se há um tempo atrás nós tínhamos medo que os filhos ou nós mesmos fôssemos assaltados por causa de um tênis, né? Hoje todo mundo compra um tênis, porque a China pirateou os tênis, você não sabe com qualidade, você sabe que tem a cópia é falsa, é ruim, mas tem cópia que você não identifica a diferença. Né? Então, se hoje qualquer pessoa pode ter um tênis a R$10, R$10, né? R$10 você tem um tênis, R$15 você tem um tênis, ninguém está matando por causa de tênis, não. Sabe o que a gente está matando? Por niilismo é o que a gente está matando. Por falta de perspectiva.
por falta de noção, por tristeza, por desespero. Isso é insuportável, porque a gente não tem como atingir isso. Então, isso tudo que eu disse é para dizer, vivemos uma crise de valores. O que era não é, eu não tenho para onde ir, eu não tenho direção, eu não sei o que fazer. Eu não sei como criar meus filhos. Eu não sei como ser uma mulher ou um homem. Eu não sei como ser um líder na minha empresa. Eu não sei como ser um agente social de mudança. Eu não sei como interferir na sociedade. Um exemplo que eu dou, que eu não quero discutir isso, porque é polêmica, só um exemplo, todo mundo pode discordar, mas não vamos discutir porque é muito polêmico. Eu acho que o que está acontecendo na USP, por exemplo, nós precisamos colocar para fora a nossa indignação. Nós não sabemos como. Então, a gente arruma qualquer motivo para isso. Eu acho que a indignação deles é correta, mas a causa não necessariamente. Então, a gente tem que elevar o nosso nível para que a gente encontre as causas e a gente lute da maneira certa. Todo mundo aqui quer isso. Todo mundo está aqui por essa razão. O Instituto CIA, vocês, as diversas instituições que estão aqui. Nossa dúvida é como agir numa sociedade que se desintegra, como atuar nesse mundo em desespero, como fazer a nossa ação ser consistente, de fato. Por que isso? Primeiro, porque nós temos condição, na minha opinião, temos condição de... Enfim, temos condição de liderar este novo bloco para que não apenas o Brasil seja um país melhor, mas para que o mundo se torne um lugar melhor. É só usarmos o que sabemos na nossa cultura popular. Nós não temos que usar nossas estruturas políticas como modelo para mudar o mundo, mas a nossa relação humana que acontece na nossa vida cotidiana. Não há no mundo uma cultura mais móvel, mais múltipla, que melhor lida com a diferença. Popular. Não estou falando dos nossos políticos. Nossa história política não é muito boa. Nós sabemos lidar com a diferença. Você sabe o que acontece com uma criança num país de primeiro mundo? Os pais chegam em casa do trabalho cansados, aí conversa com a criança um minutinho, ajeita, faz o dever e põe para dormir. Sabe o que acontece no Brasil? No interior, nas capitais, principalmente no interior, a gente só quer chegar em casa para brincar com as crianças. Nossa alegria maior é chegar em casa logo para brincar. A gente curte as crianças, a criança é o centro da nossa vida. Nós queremos chegar em casa para nos relacionar, a gente quer conversar com o vizinho, a gente não quer descansar para o dia que vem produzir mais, a gente quer se divertir, a gente quer viver. Se tem uma coisa que no mundo não tem hoje, é valor de vida. A gente não valoriza a vida, a gente mata e morre por qualquer merreca, mas se tem um povo que gosta da vida, é o Brasil. Eu fiz antes aquele teatro, porque é uma opinião bem pessoal. Então, eu acho que se nós utilizarmos o que nós somos de verdade, nos subúrbios, no interior, o modo como nos relacionamos, isto é um modelo que, se for configurado com inteligência e capacidade que nós temos, ele pode ser um modelo de relacionamento. Darcy Ribeiro é a melhor referência para isso, quando ele fala da junção do negro, do índio e do branco, de como isso foi democrático e grandioso, como o nosso corpo é forte. E a última coisa, nós fomos acostumados a lidar com nada, um povo que veio da dureza, da dificuldade, da miséria. Quem sabe lidar com crise? Quem é rico e perdeu tudo, ou quem nunca teve nada e teve que inventar para sobreviver? Quem sabe lidar com a crise? Nós sabemos. Por isso que o terceiro mundo está crescendo. Manda uma crise que a gente sabe bem lidar com ela. E manda outra, se não tivesse eu invento outra crise, porque eu estou até gostando desse negócio de crise, porque a gente já se acorda e vamos inventar, vamos construir. Nós somos isso, esse povo. Então, esse quadro é o afirmativo que eu acho. A gente tem pressa, a gente tem que correr para ir adiante, para que a gente possa permitir ao Brasil essa possibilidade. E parabéns por a gente estar aqui dessa maneira, né? Vocês e nós todos aqui temos condição de seguir, levar isso adiante, pelo menos numa boa parte desse Brasil. Bom, vamos voltar ao começo. Contei o fim e o começo. Isso tudo me fez pensar, quem somos? Ser humano é o que mesmo? Existe uma natureza humana fixa? Nós somos assim, como dizem, as pessoas dizem, o ser humano é assim mesmo, o ser humano é muito egoísta. Eu falo, você é egoísta. Quem disse que o ser humano é egoísta? Ah, mas os homens adoram explorar as mulheres ou humilhar. Quem disse? Não é verdade, eu conheço muitos homens que não são assim com as mulheres. Ah, mas as mulheres são muito com os homens. Não é verdade, então não existe isso. O que nós temos
são pessoas que nascem, quando bebês, abertas, 100% abertas, com uma carga genética, sem dúvida, marcante, mas como essa carga genética se desenvolve no mundo, é aberta. Então, vamos assumir a responsabilidade de que se tornar humano é um processo de formação, que não depende só da escola. Por isso, a gente tem que pensar cidades que educam, né? Isso aí, mas não vou nem entrar nisso, que é muito mais amplo. Então, ser humano é formar-se. Então, a gente tem que pensar nisso. Aí eu falei, então, peraí, se nós não sabemos essa formação, vamos voltar ao princípio. Como começamos? Sabe como é que começa essa espécie interessante? Que eu acho ela bastante interessante. Começa, se você pensar, o princípio do princípio, primeiro que a gente não veio dos macacos, né? Não é isso, exatamente. São muitos eixos, muitos ramos que vão crescendo e vão se desenvolvendo. Senão o macaco seria, com o tempo, já era para o macaco ter virado gente, né? Já demorou, já era para o macaco estar falando, né? No mínimo já era para estar na roda o macaco. No telégrafo. Então não é isso, são idas e vindas que a espécie vai construindo e nessa, né? Bom, o que aconteceu? 2 milhões de anos atrás já tem pequenos resquícios do desenvolvimento dessa inteligência. Aí, sei lá, pegamos um pedaço de pedra com ponta e servimos de uma faca. Depois a pedra não era encontrada com ponta, eu fazia a ponta na pedra. Depois eu coloquei um machadinho na pedra. Isso aí demorou uns 500 mil anos para botar um machadinho numa pedra. Não, um cabo, desculpa, demorou 500 mil anos para colocar um cabo na machadinha. A coisa demorou. Porém, há 100 mil anos atrás, quando o Homo de Neandertal, que inclusive foi extinto, começou a enterrar seus mortos, tudo aconteceu com a rapidez cada vez maior que está acontecendo hoje. Há 100 mil anos atrás, o Homo de Neandertal começou a enterrar, literalmente. Enterrava, colocava florzinha, colocava... Ele foi extinto, porque ele foi extinto. E o Homo sapiens, que já existia há uns 400 mil anos, sei lá, atrás, antes disso, começou a enterrar. Não que ele tenha copiado, ele também começou a desenvolver essa inteligência que é chamada inteligência abstrata ou espiritual, tá? Que é uma inteligência que vai além do concreto. Bom, quando começou esse enterro dos mortos, só para vocês entenderem a idade, há 30 mil anos, em média, nós temos pintura nas cavernas. 100 mil anos enterrou mortos. 30 mil pintura nas cavernas? Olha o que pintura nas cavernas é. Início da escrita, início de uma estruturação mais organizada da arte, da religião, né, do sagrado, que não era religião e tudo. 15 mil, 12 mil, agricultura. Agricultura é o início da civilização. E há 3 mil anos atrás, nasce o modelo, 2.500 anos atrás, nasce o modelo de pensamento lógico, racional que a gente utiliza hoje. Esse modelo é que é a raiz da nossa exclusão, que eu vou tentar mostrar para vocês. Volta lá, enterro dos mortos. O que significa isso? Significa que eu, além de ter a morte como um perigo imediato, que é, se eu não comer, eu vou morrer... Se eu não livrar daquele bicho, eu vou morrer. Isso é um instinto que todo mundo tem, todos os animais têm. Além disso, eu consegui sair da minha vida imediata, olhar a minha vida por aqui e falar, eu vou um dia morrer. E depois eu subi mais ainda e disse, todo mundo um dia vai morrer? Quando o homem descobre que ele vai morrer, ele primeiro... Ele produz agora um pensamento além da sua experiência imediata. Isso é um desdobramento moral, que a gente chama. Tá? Eu julgo de fora sem morrer. Quero dizer, eu poderia ter morrido, supondo que fosse possível isso, e olhar e dizer, todo mundo morre, né? Eu já morri. Não, eu estou vivendo. Então, o que é a consciência que nasce aqui? É que eu, enquanto estou vivendo, me vejo vivendo, critico e atuo sobre a minha vida, continuo pensando sobre ela. E com a internet? Com a internet, eu faço isso de 5 maneiras diferentes, por enquanto. Eu estou conectada numa página, pesquisando, mas a rede social está aqui embaixo, que eu estou vendo se está chegando e-mails, estão chegando questões para mim. Ao mesmo tempo, eu falo pelo Skype, ao mesmo tempo... E aí o eterno careta diz, essa juventude está perdida. Não, essa juventude que faz isso, ela está desenvolvendo o que nós somos capazes, que é desdobrar-nos como imagem. Nós somos um ser misto. Ao mesmo tempo que eu sou um ser real, eu sou um ser virtual.
Olha o que acontece com o bebê. O bebê recém-nascido, ele está lá querendo mamar, com fome. Aí vem um peito e cai na boca, ele mama. Ele não sabe nem de onde veio. Ele sei que ele gritou e caiu aquele peito. Ele não sabe que é a mãe, ele nem sabe quem é ele não sabe nada. Ele sabe que tem um estômago e gritando aquela fome. Aí sabe o que acontece? A mãe está cuidando de outra coisa. Aí ele está com fome. A barriga, ele grita, a mãe não aparece. Sabe o que acontece? Ele vê a mãe vindo, mesmo sem ela ter vindo. A imagem da mãe se repete. E ele mama a imagem. E aí ele se satisfaz. Claro que por um tempo. Tá? Isso é o ser humano. Eu me satisfaço comendo, mas eu também me satisfaço com a imagem. Então, o ser humano, ele é aquele que existe realmente, mas ele existe virtualmente. Então, tudo que vocês viveram na vida, tudo que vocês viram de importante. O desimportante não deixa rastro. Ele se constitui como um croquis. Imagem é isso, né, gente? O que é imagem? É um croquis, é um desenho. Então, eu estou vivendo aqui, quando eu sair aqui, ó, vocês continuam para mim. Então, com 48 anos que eu estou fazendo agora em janeiro, eu tenho 48 anos de imagem, né? Então, o que acontece? Quando eu durmo, as imagens ficam conversando. Mas não é isso? A rede, a internet? Nós somos virtuais. Nós somos morais, né? Bom, quando esse ser humano se desdobra como pensamento, nasce a lei. A lei é proibido deixar um corpo humano ser comido pelos animais. Tem que dar um destino a esse ritual, a esse corpo. Dessa lei nasce, olha que bonito isso, nasce a interioridade, que olha só, eu sou um cachorro, vou falar um leão para as cavernas, eu sou um leão macho, eu estou aqui parada, a fêmea passa no cio, eu pergunto se ela é loura, magra, tem celulite? Não pergunto, certo? Eu vou lá e creu na leoa. Agora pensa outra coisa. Quem o leão está atendendo? A ele ou a natureza? É a natureza. Ele é dominado por um instinto que é da natureza. Então, quem está com a leoa não é o leão, é a preservação da espécie. Você sabe o que o ser humano faz? Ele está aqui esperando a fêmea. A fêmea passa e ele realiza-se com a fêmea como se fosse um leão. Acontece que ele percebeu que ele estava paradinho aqui, só que o leão, o bicho que ele estava querendo pegar, ele perdeu, enquanto ele foi com a fêmea. Na terceira vez que isso acontece, ele falou, ou eu vou morrer de fome, ou eu não vou com a fêmea. E aí sabe o que ele faz? Ele está caçando, a fêmea passa, ele não vai com a fêmea porque ele tem que caçar. Todo ser humano, toda a humanidade nasce da capacidade de dizer não a si mesmo, não de dizer sim. Porque se você diz sim a si mesmo, quem está agindo é a natureza, não é você. Eu disse não a mim mesma. Eu não fui com a fêmea. Sabe por quê? Porque eu tenho como alvo um outro foco, sobreviver. Aí sabe o que acontece com a vontade da fêmea que eu guardei? Ela vai ficar acumulada, né, em mim, porque nada desaparece na natureza. É essa força acumulada que eu vou aplicar na cultura, construindo instrumentos, armas e um prédio. Então, o ser humano é aquele ser que diz não à cadeia da natureza para criar o desejo, o investimento. Desejo é, agora eu não quero qualquer fêmea, eu quero aquela, né? Ou gordinha, ou magrinha, ou com cabelinho não sei o quê, ou que tem um sorrisinho de lado, que é uma loucura. Aí nasce a humanidade. A humanidade nasce de dizer não a uma parte da natureza nela, que está presente nela própria, e investir essa força num foco. Bom, daí, desse processo super belo, a gente teve que dizer muito não a si mesmo para sobreviver. Pensa que o Homo de Neandertal morreu, desapareceu, foi extinto, muitas espécies foram extintas. Sabe o que aconteceu com a nossa? Para não ser extinta, ela teve que dizer não a si mesma. Por exemplo, quando nasce a agricultura. A agricultura é o próximo passo, né, que é a base da civilização. Gente, as pessoas dormiam na lavoura para lá. Você imagina, você não tinha agrotóxico, você não sabia como é que era. Então, imagina o sacrifício que é plantar, porque eu não tenho mais coleta, estou com fome, não tenho como colher. Então, é um investimento inacreditável. Esse processo criou a interioridade. Eu tenho que guardar coisas e investir. Isso é a cultura. A cultura começa daí, do investimento do homem no processo. Tudo isso é lindo e maravilhoso, né? Bom, daqui a pouco já começa a ser tão bonito. Segundo, terceiro ponto daí, as pessoas agora vivem juntas, estão plantando, o grupo começa, aí a coisa começa a complicar, né? Grupos grandes vivendo juntos.
É preciso agora, com esses grupos grandes vivendo juntos, ainda não tão grandes, não problemáticos nem perto do nosso, ganhamos um pouco de ócio e começamos a investir na nossa, porque olha só, rapidamente, primeiro eu preciso estar aqui fisicamente, porque não adianta eu estar lá na minha casa. Agora, depois que eu cheguei aqui, tudo que eu estou trazendo para vocês vem do meu processo mental, né? Bom, então, assim que o homem ajeitou sua casa, fez agricultura, está garantida a comida, ninguém está morrendo, relaxou, nasce a mitologia grega, no caso do Ocidente, né, na linha que eu estou fazendo. O que é a mitologia grega? É uma explicação moral do mundo, de conceitos, para você viver. Então, se você é muito bonita, você diz assim, mas eu sou filha de Afrodite. Ou, eu sou forte, mas eu tenho uma ligação com Zeus, mas tem o da guerra que eu esqueci, não é Hermes, é o... Esqueci. Hã? Não, é o... Não, tudo bem, eu esqueci, porque eu não estou nem ouvindo vocês, eu esqueci, olha lá, o forte, o da guerra, né, que está com carro, enfim. E aí você vai explicando. Agora, olha só, gente, eu estou aqui, tá, vivendo. Aí uma ideia me explica e me justifica, certo? Então, isso é muito bonito. Então, o que é a mitologia grega? É uma ideia do homem vivendo na natureza, mas o que importa é a natureza. O que eles chamam de Deus é a própria natureza, o vento, a chuva, o sol, a força, o amor, a alegria. Eu vivo para o mundo, e o mundo me significa, certo? Bom, terceiro momento. Nasce, no século V a.C., o primeiro modelo estrutural de inteligência que a gente vive hoje, que é o modelo lógico-racional. O que é o modelo lógico-racional? É a ideia de que o que importa está em mim e não no mundo. Chama-se pensamento antropológico, que nasce com Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Nesse momento, gente, começa, na minha perspectiva e dos autores que eu utilizo, começa um racha, que é se é em mim que está, e se o meu mim é feito muito mais de conceito, então, são os conceitos que eu utilizo que determinam os acontecimentos. E aí a gente cria, então, esse primeiro modelo que tem o homem no centro. O que é o modelo lógico? Vou falar de uma maneira mais rasteira para a gente entender melhor. O que é o nosso modelo racional? Nosso modelo racional diz o seguinte: existe uma coisa chamada verdade. Verdade é aquilo que não muda. Quem é que tem a verdade? Quem tem a verdade tem o poder, não é isso? A verdade, primeiro, ela é uma só, ponta da pirâmide, né? Além de a verdade existir, por ela existir, eu penso assim, tem uma verdade a respeito da minha beleza, tá, gente? Vocês me desculpem, ou eu sou bonita ou eu sou feia. E vocês vão ter que votar, tá? Se vocês decidirem que eu sou bonita, 70% disser que eu sou bonita, então eu sou bonita, é isso? E os 30% que diz que eu sou feia, não está considerado? Como é que a gente vai saber se eu sou bonita ou feia? Mas eu sou ou bonita ou feia. Eu não posso dizer que eu sou bonita e feia. Eu não posso dizer que eu estou certa e errada. Ou eu estou certa ou eu estou errada. Ou eu sou uma mulher ou eu não sou uma mulher. Eu costumo brincar que quando eu era criança, minha mãe dizia, essa menina é igual uma onça. Onça é um bicho, né? Não é um ser humano. Eu, às vezes, fico em estado de parede, olhando a parede. Será que a gente é só humano? Será que a gente também não é animal, às vezes? Né? Por exemplo, sexualmente, né? Ou no momento de ira, enfim. Nós temos um pensamento, gente, aí essa parte mais difícil, mas é ela que está desabando hoje na nossa cabeça, tá? É um modelo de homem e de mundo que diz que, para pensar, eu tenho que negar alguma coisa. Para dizer sim a algo, eu tenho que dizer não a outro algo. Isso acontece como? Acontece assim, ó. Os melhores são os mais inteligentes, sabe por quê? Porque a inteligência é divina. Isso é mais adiante, lá com o pensamento, logo depois da Idade Média, pensamento cartesiano, mas tudo isso vai em continuidade, que é assim, se a inteligência é tão grandiosa no homem, né, ela é divina, então os inteligentes são mais importantes. Depois tem os belos, né? Com o tempo vai virar os ricos. Então, você vai criando castas. Hoje em dia não precisa nem ser belo nem inteligente, porque você compra beleza, você faz plástica, né? Hoje em dia você vê uma pessoa que não é bonita, você fala, coitada, é pobre, né? Então, em função da verdade existir, tem sempre algo que é o modelo. Aí, olha só, no Rio de Janeiro, eu vou falar só o exemplo do Rio, porque vocês vão pensar nos outros lugares. Os inteligentes, que podem até ser espertos, eles vão ficar na beira do mar. Vão ganhar uma casa na beira do mar, os inteligentes. Os bonitos também, né? Porque bonito você sabe que sempre dá um jeitinho, né? E os ricos também vão ficar. E os outros?
Os outros não têm lugar para eles. Porque, afinal de contas, esse cara não é nem filho de Deus. Os índios foram explorados. Uma grande questão que envolve os indígenas é a ideia de que os índios não são racionais, né? E nem tem uma alma ainda elaborada, né? Então, se não tem nem alma, a gente explora, né? A gente pode usá-los. Bom, nós criamos uma sociedade em que os bons, mil aspas, os fortes, os belos, os poderosos, têm lugar, e o resto é o resto. O resto que a gente excluiu foi morando na favela. Favela não tem, a cidadania não tem nada. O que acontece hoje com as favelas? Elas dominam o Rio de Janeiro, né? Hoje teve uma coisa lá, o NEM foi preso, Rocinha, vão invadir a Rocinha. Hoje, os muçulmanos que foram tão colocados como ninguém, porque não compram, né? O muçulmano não gosta muito de comprar, não é um povo muito consumista, voltado para a religião, né? Então, o muçulmano que não compra, ele é empurrado, ele esquece esse povo, né? Ou então humilha, diminui, né? Mas os pobres também, deixa eles lá. Agora, o mundo tem tanto pobre, o mundo tem tanta gente excluída, o mundo tem tanta gente sofrida. Não sei se vocês sabem, mas a doença que mais vai matar no século XXI é a depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde. 60% das pessoas em países países que têm alguma condição financeira, para não dizer primeiro mundo, usa medicação psiquiátrica. Cerca de 40% a 60% das crianças em todas as escolas do mundo usam Ritalina, que é medicação para hiperatividade, falta de atenção, né? Então, nós nos tornamos uma civilização triste, uma civilização medicada, uma civilização que não gosta da vida, né? Uma civilização que não gosta dos filhos. Nós perdemos a noção. Mas por quê? Porque nós criamos uma sociedade excludente. Nós pensamos em linha. Eu quero sempre achar o culpado. Isso é insuportável. Por exemplo, dentro das regras da razão, a primeira é a verdade, né? A verdade existe. Gente, nós já sabemos que a verdade não existe. Vamos combinar aqui entre a gente. O que é mesmo verdade? Verdade não é um jogo que eu estabeleço? Dependendo do modo como eu me relaciono, eu estou com a verdade. 2 minutos depois pode estar com ela. Então, que verdade é essa científica, ou humana, ou divina que a gente carregou tanto? A ideia de verdade é uma ideia que diz que o que é bom é o que não muda, é o fixo. Mas a ideia de verdade gerou a outra, que é o princípio da não contradição. Ou eu estou certo ou eu estou errado. Isso é uma lei, gente, lógica do discurso. Eu não posso estar certo e errado ao mesmo tempo. E tem uma terceira lei do discurso, que a gente fala sem querer. Mesmo um analfabeto, literalmente não sabe ler, ele usa a lógica do discurso, porque ele aprende a falar, e é na fala que está isso. Então, o outro princípio é o princípio de causalidade. Ele diz o seguinte: não tem a pirâmide? Eu estou vivendo uma situação aqui, né? Eu estou no momento ruim com o meu marido, por exemplo. Não é o caso, mas supondo. Nem deve falar isso, vai que fica, né? Aí você pensa assim, isso aqui está acontecendo. Sabe o que a gente pensa? De quem é a culpa, né? Ou é dele ou é minha? Gente, por favor, se 2 pessoas estão juntas, como uma amiga minha me falou ontem, como é que é, gente? Não sei explicar. Um cachorro não casa com um pato, sabe assim? Se está junto, é pato com pato, né? Então a gente está errando junto nessa brincadeira. Mas não, é ele ou eu. Mas se eu estou no Brasil pensando por que a gente... Eu tenho que achar um culpado. É Sarney, pronto, acabou. Eu ouço direto, Sarney que tinha que morrer, não. Gente, vocês acham que se Sarney morrer mudou alguma coisa, gente? Por favor, quem dera, né? Que era fácil, né? Não, é Sarney. Você sabe por que a minha vida não deu certo? Minha mãe não me amou quando era criança. Você sabe por que as coisas não funcionam para mim? Porque o Brasil não dá chance a quem tem talento. Entendeu? A gente adora dizer isso. Então, quer dizer, eu tenho sempre uma razão, que é a pirâmide, no final da minha questão. Não, meu bem, é o contrário. Eu estou com um problema, é um ponto. As razões para esse ponto são, assim, infinitas. Nós não conseguimos olhar mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente olha uma de cada vez. Isso não é culpa nossa. Aí quando um professor da escola dá uma péssima educação, a culpa é do professor, mas o professor aprendeu aquilo com alguém. Adianta botar culpa no professor? Eu odeio culpabilidade. E isso é produto de um modelo racional que na internet não tem. Tá? Mas já vou chegar lá no pensamento em rede. Não é a internet, é o que vem da internet, é o que aquilo produz no nosso raciocínio, né? Nós acreditávamos que para manter várias pessoas aqui, um tem que mandar e o outro tem que obedecer, né?
Não precisa, gente. Se cada um mandar em si aqui dentro, se cada um tiver noção do mundo, de si mesmo, ninguém tem que estar aqui vigiando ninguém, se jogou papel no chão, se fez xixi do lado de fora. Interessa isso. Mas o nosso modelo social, ao invés de incentivar pessoas autônomas, autônomo é igual ser responsável por si mesmo, se sustentar humanamente, economicamente, socialmente. Ser autônomo não é o que nos incentivam. Então, sabe o que a gente faz? Se eu sou muito bonita, eu vou logo arrumar um pagodeiro para me sustentar. Se eu sou muito inteligente, né, eu vou dar logo uma maneira de explorar. Então, é como se nós, que não desenvolvemos autonomia, quiséssemos sempre alguém que nos banque. Ou que nos banque, ou que seja culpado por sermos o que não gostaríamos de ser. O nosso erro é culpa de alguém, e nosso acerto tem que ser provocado por alguém. Essa ideia de pirâmide é infernal, é ela que a gente tem que parar de olhar. Então, não adianta eu ter uma criança. Na minha escola, eu faço palestras para professores, muito felizmente. Eu fiz agora há pouco a palestra da Undime Nacional, né, que são os diretores municipais. Aí estou fazendo todas as Undimes, Rio, Espírito Santo, Ceará, Minas Gerais. Fiz o Concede a semana passada, que são secretários estaduais. E eu faço palestra para a educação no Brasil inteiro. Então, em média, tem 3.000 pessoas, sabe, num evento como esse da Undime, ou num evento como Tocantins, o Encontro Pensar, que tem... Aí eu levanto e falo, quem aqui tem uma escola, professor ou diretor ou dirigente, que o meio ambiente não seja o centro da questão? Nunca ninguém levantou a mão. Nunca. E eu vou do EPOC ao Chuí. Sabe por quê? O centro da escola, da educação brasileira hoje é falar de meio ambiente. E, no entanto, não adianta nada. Aquilo não serve para nada. Sabe por que não serve? Considerar o meio ambiente não é doutrinar as crianças para não jogar papel no lixo. Meio ambiente não é doutrinar as crianças para não arrancar uma folhinha. Eu estava com meu filho num parque, a mãe do amigo junto, eu a mãe, o meu filho chegou com uma folhinha para me mostrar e eu brinquei. Falei, vamos fazer um concurso, quem trouxer a folha mais bonita ganha. Ela traria uma folha. Que é isso? Eu falei, gente, o mundo enlouqueceu, por favor. Isso é um absurdo, isso é um delírio, isso é uma neurose, isso é uma... Entendeu? A criança vai crescer neurótica e vai continuar destruindo o meio ambiente por neurose. Ah, quero matar. Uma folha, tá? Não pode. Que é bom que os professores falem em meio ambiente, é bom. Eu não peço para eles falarem, não. O que eu falei aqui, eu não falo lá, que não dá certo. Eu falo que ótimo. Que já começa, né, gente? É um começo. Não é errado, é um começo muito bom, excelente, inclusive, que todas as escolas tenham o meio ambiente como questão. Segundo passo é que as crianças tenham autonomia e raciocínio. É que cada criança saiba que um dia ela vai morrer, que ela tem uma trajetória no mundo curta. É que ela saiba que o planeta tem recursos escassos de verdade. Que ela saiba pensar o todo. Você sabe o que é genialidade para o Schopenhauer, que é um filósofo que eu gosto bastante? Sabe o que é genialidade? Uma condição da genialidade: contemplar, olhar para fora. A gente só olha para dentro, né? Meu umbigo, mamãe me maltratou, papai, vovó, porque o meu cabelo é crespo, porque eu engordei. Então tem sempre um motivo pessoal, né? O que é olhar para fora? É esquecer-se de si. É descobrir que o mundo existe. A gente não sabe que o mundo existe, a gente só sabe que a gente existe. Então, primeiro é contemplar, porque ao contemplar você ganha uma alegria que é esquecer de você. E a segunda, quando você olha para fora, você vê o mundo, né? E começa a enxergar o mundo, começa a aprender, começa a saber. E a segunda característica da genialidade é relacionar o particular ao geral, que é: eu tenho 15 anos de idade, estou apaixonada, eu sou um menino ou menina, estou apaixonada pelo garoto, primeira paixão. Paixão é algo sério, eu projeto no outro a minha alegria, a minha felicidade. O outro me quer, daqui a pouco ele não me quer mais. Eu, com 15 anos, sofro a primeira experiência de morte, né? Que é literalmente uma perda, a pessoa não me quer e vai embora, eu não terei mais essa pessoa. Isso é muito angustiante. Então, esse jovem que não tem um raciocínio que vê o todo, sabe o que ele faz? Ele mata-se, se mata. Ele não suporta a perda. Eu estou falando de uma história terrível, eu tenho muitos dados sobre isso. Quanto mais um país cresce economicamente, maior o número de suicídios entre adolescentes, né? É muito grave. O suicídio entre adolescentes, o excesso de drogas, andar a 200 km por hora num carro possante,
Tudo isso envolve a incapacidade de pensar o todo. Não suportar estar casado porque teve uma briga é incapacidade de ver o todo. Não abrir mão do seu presente para cuidar do seu filho é uma ignorância. Você tem que abrir mão, sim, de anos da sua vida. Não inteira, porque estar com o filho é a sua vida, mas eu digo, dos seus projetos pessoais. É preciso abrir mão do projeto pessoal para cuidar daquele bebê. Se não cabe um filho na sua vida, se no seu projeto de carreira não tem lugar para filho, não tenha, né? Porque filho é um investimento próprio. Mas eu não sei abrir mão, sabe por quê? Porque eu não vejo o todo. Porque se eu perceber o todo, eu vou saber, 4 anos de investimento aqui, dá uma sustentação que esse menino vai embora. E vai mesmo, 4 anos de idade, nosso psiquismo está basicamente estruturado. É fundamental. Mas Viviane, eu tenho que pensar em mim. Gente, ou aprendemos a relacionar o particular ao todo, ou percebemos antes de tudo o todo, ou nós não vamos sobreviver. Nós temos que ter um pensamento sistêmico. Em função disso, nós temos, olha, o que é um pensamento sistêmico? É olhar o todo. Mas para olhar o todo, eu tenho que me colocar, né? Então, eu me posiciono. Então, olha o que nós precisamos. Desenvolver autonomia, por favor. Desenvolver autonomia é desenvolver a responsabilidade. Ninguém pode ser autônomo sem ser responsável. Autonomia não é responsabilidade. Autonomia não é liberdade. Autonomia é autoconhecimento, é saber os meus limites, é saber até onde eu posso ir. Autonomia é me responsabilizar pelo lixo que eu largo. Lixo não apenas físico, talvez a nossa crise ambiental seja muito mais de lixo humano, conceitual, do que físico, né? Se um garoto mata a si mesmo, ele é lixo conceitual. Porque um menino de 10 anos é impossível, deveria estar pulsando de alegria e vida, tem algo muito errado. Então, nós vomitamos lixo, falamos lixo, pensamos lixo, não apenas jogamos lixo no lugar que não deveria. Então, a gente fala, joga aquilo de qualquer maneira. O que é ser autônomo? É ser responsável pelo que você pensa e diz. É ser responsável por sua ação no mundo. Você nasceu e vai morrer. A sua vida é um bordado que você faz daqui a aqui. Bordado porque eu gosto de bordar, mas pode ser um canteiro que você planta. É preciso que cada um de nós entenda que a vida que é a grande obra de arte. Sua vida é uma obra de arte. Você vive sua vida como? A machadada? Né? Não, cuide da sua vida, porque no dia que você for embora, eu espero que você consiga morrer de uma maneira que você esteja velho, que é o certo, que é o sustentável, né? Aí você olha para a sua trajetória e fala, puxa, que alegria, que bela vida eu construí. Né? Que bela vida, olha que delícia isso, né? Que coisa bonita eu fiz. Mas isso não nos interessa, né? Porque a gente não vai morrer, né? Alguém vai morrer aqui? Não. Né? Não toca nesse assunto, professora. Coisa chata, mas amanhã você vai ficar falando essa coisa chata. Não, eu não morro, eu sou eterno, né? Enquanto eu sou eterno, eu vou largando lixo humano, conceitual. E aí, quando eu tenho 40 anos, eu tenho um filho de 20 que destrói a minha vida, porque como eu amo esse filho muito, e esse filho matou alguém na rua por causa de um tênis, né? Mas quando ele era pequeno, eu não vou abrir mão da minha vida por esse filho. Aí, quando ele vai para a cadeia, a minha vida se destrói, porque eu nunca consegui. Olha a sustentabilidade. O que é sustentar? Sustentar-se. O que é ser autônomo? É sustentar-se. O que é sustentar-se? É perceber o todo. O que eu jogo aqui, em algum momento ele retorna. A sustentabilidade é uma ideia de círculo, de ver o todo e ver a si mesmo, ver o todo e ver a si mesmo. Acontece que nós, no mundo, especialmente no Brasil, fomos educados para não pensar, para repetir, como eu disse antes, e para reproduzir. A educação brasileira veio de uma industrialização. A educação brasileira começa com uma educação elitista, né? Você fazia até o 4º ano, que tinha que fazer admissão para passar para o 5º. Então, mesmo que você fosse um bom aluno, tinha poucas vagas adiante. Então, era uma educação boa. Da década de 50, de 40, era uma boa educação. Tinha filosofia, tinha sociologia, tinha tudo isso. Mas essa educação era elitista, que não é uma coisa que a gente vai defender, para poucos. Aí vem a educação para todos, a questão do acesso. Quando a educação para todos chega, ela chega junto com, vamos fazer escola para todo mundo, né? Aí sabe aquela montagem que você faz na areia, aqueles bloquinhos, aqueles bichinhos que você monta na areia assim, sai uma escola, sai uma escola. Então, o que é educação para todos? É uma educação sem qualidade, né? É uma educação com escolas que não tem pátio, escolas que não tem convivência, que não tem... Bom, tá. Só que junto com essa industrialização que teve que correr, né? E tem que educar de qualquer maneira para poder apertar os botões, para ler os manuais,
vem ao regime militar. Dependendo do que ele significou, não é uma análise política que eu estou fazendo, não é. É uma análise conceitual. O que o regime militar tirou? A inteligência, porque ele expulsou os professores, né? Expulsou os alunos que pensavam. Quem foi o foco? Quem sofreu no regime militar? As intelectualidades brasileiras, quem pensava, quem estava na frente da educação, especialmente, né? Então, da escola tirou filosofia e sociologia, mas expulsou muita gente, matou muita gente, que era exatamente esse foco. Depois disso, tem o DOPS, que é nosso maior mal, que é, cuidado, você vai ser fichado, hein? Ó, tá pensando, vai ser fichado, tá falando mal, vai ser fichado. O Brasil passou esse terror durante 20 anos, e esse terror ainda não acabou. Então, para começar a encerrar, nós temos uma escola que chama currículo de grade, que chama avaliação de prova e que chama conteúdo de disciplina. Nós temos uma escola que apita um sinal sonoro de fábrica. Pi, acabou a aula. Nós temos uma escola que é como uma linha de montagem. Pi, português. Pi, matemática. Pi. Aí eu fiz um programa, gravei, que está no meu site, depois eu dou o endereço, que é uma linha de montagem de boneca. Aí vem, coloca um braço, o outro coloca uma cabeça, né, assim, na linha de montagem. Então eu falo, isso é uma escola. Aí no final sai uma pessoa. Não sai, porque atitude é ver o todo e ver a si mesmo, é não arrumar culpado, é responsabilizar-se pelas coisas, é pensar que o mundo tem contradições enormes, mas que nós podemos, no mínimo, no nosso universo micro, macro e onde a gente pode atingir, ter uma outra relação. Enfim, a responsabilidade não está presente na nossa escola. Quem é o aluno da nossa escola? É o aluno passivo. Quem é o melhor aluno? O que senta na frente, o que dá flor para a professora e o que diz o que a professora quer. Isso é um absurdo. O bom aluno é o que diz o que eu quero. Se ele diz o que ele quer, não me interessa. Então, os nossos bons alunos são expulsos da escola. Porque a nossa escola é uma fábrica de passividade, que vem do AI-5. Um senhor me mandou uma carta para a CBN, que é um ex-general. A senhora está louca? Já tem 30 anos, sei lá, que isso acabou. Como é que você pode dizer isso? Eu falei, acabou o regime militar, mas a nossa escola não mudou nada. Ela é a mesma, né? Então, quais são os novos modelos que a gente pensa de sociedade? A internet, gente, a internet, ela tem uma ordem, não tem? E quem é a cabeça da internet? Quem é que manda? Quem naquele momento trouxe mais adesões, não é isso? Pensa nas redes sociais. A internet é um modelo de pensamento onde todos os conteúdos estão lá e que periodicamente o mais importante manda e o outro obedece. Aí o outro manda e o outro obedece, não é assim? Você cantou lá uma blém, 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 bonitinho, rapaz, ninguém olha, você achou que aquilo não era nada, né? Um blém, blém, blém. Aí você colocou no YouTube, teve 2 milhões de acessos. Esse modelo tem que ser o modelo da escola. O que é o modelo em rede? O modelo em rede é, nós temos que oferecer às pessoas o conteúdo, estimulá-las ao saber, mas quem tem que aprender é o aluno. Antes, o gênio era o crânio, lembra? O cara é um crânio, o crânio é um osso da cabeça. Sabe por que a gente falava que o cara era um crânio? Porque a gente dizia que ele tinha muita memória, não é isso? Mas o crânio foi substituído pelo pendrive. Acabou o crânio. Não interessa o quanto você sabe, o que interessa é o que você faz com o que você sabe. Qual é a escola que faz isso? Nenhuma. Nós estamos caminhando agora para um trabalho da tarde que vocês vão fazer, o resto da manhã e à tarde. Qual é o nosso papel aqui? Nosso papel agora é ser autônomo, não ficar arrumando culpado, pensar o todo, encontrar soluções inovadoras e criativas para as dificuldades que passamos. Nosso papel aqui agora é não ficar rancoroso, mamãe, papai, vovó, porque o passado... Não interessa. Nós temos que ser atores nesse processo. Isso é uma coisa. Segunda, fundamental, que vocês têm que considerar, nós já tivemos o ganho da escola para todos. Nós já chegamos nesse ponto, não chegamos? Agora temos que passar para a qualidade, para o desenvolvimento desse processo. Então, tá bom, obrigada, hein, gente? Obrigada, muito obrigada, Escola para Todos, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Agora não é mais isso. Agora é, qual escola queremos? E eu digo para vocês a minha perspectiva, uma escola que leve ao pensamento, que leve à autonomia e à responsabilidade.
que leve ao desenvolvimento intelectual do aluno, e não uma escola que repete, não uma escola que reproduz. Então, não culpar, pensar o todo, ter coragem de inovar e de errar, e mais do que nunca, apontar e acreditar para o protagonismo do Brasil nesse processo. A gente tem que correr para criar uma escola que ponha a nossa população, a nossa maior inteligência cultural, que eu chamo, no protagonismo. Quem tem que dirigir o Brasil é a nossa inteligência cultural, ela é boa. Para isso, a gente tem que ter mais gente fazendo política, né? Fazer política não é partido. Então, o que a gente tem que incentivar? Paulo Freire, né? Não é incentivar Paulo Freire, é incentivar a frase do Paulo Freire, basicamente, que é preciso, antes de ler o livro, que a gente lê o mundo. Como é que lê o mundo? Usando Marx? Não. Ler o mundo antigamente era assim, eu te dou a interpretação, sabe? Ó, existe explorado e explorador, você é o explorado, aí o que você faz? Não! Não é mais isso, o mundo não é mais isso. Olha a Primavera Árabe, olha as crises sociais, olha a queda dos americanos, olha o protagonismo do terceiro mundo. Não utilize modelo antigo para pensar o novo. Não! Ter consciência política é ter capacidade intelectual de ver o todo. Quem vê o todo se localiza. E para realmente terminar, que meu tempo está esgotando, já esgotou. Lembra da história que todo mundo sabe que o cara está traindo a mulher ou vice-versa? Menos o corno. Não é assim? Desculpa a palavra corno, mas não é nem um palavrão. Corno é quem é a mulher, é o chifrudo, não é isso? Não é um palavrão. Aí pensa o seguinte, por quê? Porque eu estou aqui no meu iê, né? E não estou olhando para o meu lado. Se você olha para o seu lado, você vê se seu filho está se drogando. Vê sim. Se você olha para o seu lado, você vê que você está comendo mal e está se matando. Que está fumando cigarro que não deveria. Eu fumo cigarro, um maço por mês. A questão, gente, é o seguinte, olhe para o seu lado. Olhe para fora, decida-se. E não é só isso. Vamos incentivar uma escola que desenvolva um raciocínio de autonomia. Para isso, tem que tirar as estruturas piramidais e construir estruturas democráticas. E nós temos como fazer isso. Ai, falta mais alguma coisa, deixa eu pensar. Falta muita coisa, na verdade. Falta muita coisa. Eu ficaria aqui de manhã, de tarde, de noite, até vocês me matarem, chega. Mas esses eixos existem de mudança de mundo. Olhe para os eixos e não para o próprio umbigo, para o próprio rancor. Vamos seguir adiante. É possível construir um mundo melhor e mais justo, mais ético e sustentável. As velhas estruturas estão caindo, é a hora do nosso protagonismo. E agora você vai fazer o quê? Vai repetir as estruturas antigas do rancor ou você vai construir uma sociedade menos desigual? Para isso, você vai continuar olhando para o seu próprio umbigo ou você vai conseguir ver o mundo em sua amplitude e ver o Brasil em sua amplitude? Não sei mais, acho que vou ser obrigada a acabar, porque senão eu vou abrir inovação. Hã? Obrigado. Ainda vou falar um poema então, gente. Vou falar um poeminha. Eu queria dizer uma coisa que eu não posso sair dizendo por aí. É que eu tenho medo que as pessoas se desequilibrem de si, que elas caiam delas mesmas quando eu disser. É que eu descobri que a palavra não sabe o que diz, a palavra delira, a palavra diz qualquer coisa. A verdade é que a palavra nela própria não diz nada. Quem diz é o acordo estabelecido entre quem fala e quem ouve. Quando existe acordo, existe comunicação. Mas quando esse acordo se quebra, ninguém diz mais nada, mesmo usando as mesmas palavras. A palavra é uma roupa que a gente veste. Uns usam palavras curtas, outros usam roupa em excesso. Existem os que jogam palavra fora. Pior, são os que usam em desalinho. Uns usam palavras caras, poucos ostentam palavras raras. Tem quem nunca troca, tem quem usa dos outros. A maioria não sabe o que veste. Alguns sabem e fingem que não. E tem quem nunca usa a roupa certa para a ocasião.
Tem os que se ajeitam bem com poucas peças. Outros se enrolam em um vocabulário de muitas. Tem gente que estraga tudo o que usa. E você? Com quais palavras você se despe? Muito obrigada.